conhecendo mais do Senhor e colocando a nossa fé em prática, né? Mas não adianta conhecer e não praticar. Temos que pôr em prática o conhecimento, a sabedoria que o Senhor nos dá. A palavra do Senhor no livro de Josué. Mas as coisas de Deus não é por força e nem por constrangimento. Não é aquela coisa, sabe, assim, que você vai ver aqui nesse estudo como que você ouve a voz de Deus, obedece e aí faz aquilo que Deus direciona e tem resultado. Só que as coisas de Deus é loucura aos olhos do homem, olha. É loucura aos olhos do homem. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Quando tem algo de Deus, coisa grandiosa, sabe, assim, aliás, tudo que Deus faz é grande, né, mano? Quando Deus vai manifestar mais ainda a glória dele, ele tá te entregando uma responsabilidade, um dom, receber um milagre, lá vem umas lutinhas que o que nós temos que fazer? Somente crer, perseverar e obedecer a Deus. Eu passei por umas lutas aqui, amados, de julho do ano passado, até uns 3 meses atrás. Mas um pouco dessas lutas foi por falta de sabedoria. Por exemplo, se eu tivesse me posicionado há mais tempo, Deus falava assim direto comigo, amado. Use a autoridade que eu te dei. E eu quieta para evitar confusão, e Deus falava, use a autoridade que eu te dei. Deus falava até com braveza, assim, com firmeza, use a autoridade que eu te dei. E eu aguentando calado para evitar confusão, para evitar problema. Então, aí vim usar depois que eu pedi a paciência. Sabe quando você não aguenta mais, quando você não suporta mais, quando você está no seu... Você chegou no seu limite? Aí eu usei a autoridade. Acabou o problema. Às vezes, a gente que segura o problema, né? Às vezes é a gente que segura o problema. E quando a gente obedece à voz de Deus, igual Josué obedeceu aqui, tudo flui bem. Tudo flui bem. Só que nós só temos que conhecer a direção, obedecer. Deus me dava a direção. Eu não fui desobediente, né? Mas eu acho que ainda assim, né, pelo fato de Deus, é assim, porque as pessoas que se levantaram contra mim, pessoas muito próximas, e a gente não espera isso. Então eu orava, esperava que eles reconhecessem, corrigissem e tudo fluísse bem. Mas tem gente, mano, tem gente que não quer, que quer o seu mal. Não tem gente que quer o nosso mal. Ó, tem gente que às vezes fazem de tudo para nos prejudicar por ciúmes, por inveja, por dar lugar ao inimigo mesmo, por ser ruim mesmo, entendeu? E a palavra do Senhor vai nos dizer que a luta é contra as principais e a potestade, né? Mas tem... Eu lembro que uma vez eu vi o Nilmar pregando, pastor, filho da pastora Adelmar, da igreja que eu comecei, né, nos caminhos do Senhor. Ele falava assim, tem gente que culpa o diabo por tudo. Mas tem coisas que a pessoa fala assim, foi o diabo, mas eu não estava nesse negócio não, isso foi eu não, isso foi você mesmo, entendeu? Porque assim, tem pessoas que elas agem de forma assim, diabólica mesmo, mas assim, porque elas têm um desejo ruim mesmo, sabe? Querem ferrar, querem prejudicar, são mentalidade ruim. E tem aqueles que o inimigo usa, né, que são os alienados, né, que chama-se de alienados, aquelas pessoas que não têm o domínio sobre a mente. Né, se você quiser acompanhar através da sua Bíblia, no livro de Josué, Antigo Testamento, tá, amados? Josué fica no Antigo Testamento logo depois de Deuteronômio, tá bom? Capítulo de número 6. Nós vamos entender. Às vezes, amado, nós só temos
só orar e jejuar e calar e ver o Senhor trabalhar. Mas às vezes Deus vai fazer igual Deus falou, use a autoridade que eu te dei. Se eu tivesse usado no tempo que Deus mandou, eu teria evitado aí uns 6 meses de problema. Eu fiquei aguentando calado e eu tive uns 6 meses de problemas a mais, que não deveria ter tido. Tem situações, amado, que é para orar e jejuar. E tem situações que é para agir. Aqui, Josué, ele vai chegar a uma situação que ele vai ter que agir. Porque ele vai estar orando e o Senhor vai dizer, o que você está fazendo aí, Josué? Ele vai estar orando e o Senhor fala assim, não é falta de oração, né? Porque é falta de ação. Ou ação de forma errada. Aí vai ver com Moisés também, e assim ele viveram também uma situação bem parecida. Então tem coisas que é para orar, tem coisa que é para agir, tem coisa que é para a gente usar a autoridade que Deus nos dá, né? E inclusive a palavra de Deus vai dizer assim que as autoridades, os governantes, né, foram instituídos por Deus. Então, por exemplo, os presidentes, os governadores, então, são lideranças instituídas por Deus, em que nós temos que orar por essas pessoas, né? Vamos lá, amado, diz assim, Senhor, em nome de Jesus, seja comigo, me dá revelação, entendimento e interpretação da tua santa, gloriosa e poderosa palavra. Fala, meu Deus, meu Pai, com o teu povo, através da tua palavra, fala comigo, nos dar discernimento em nome de Jesus. Vamos lá, amados e amadas do Senhor, diz assim, Jericó é destruída. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, e ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, te tenho dado na tua mão a Jericó, a seu rei e aos seus homens valorosos. Eles tomavam a cidade à força mesmo, lá naquela época lá. E aí, só que os homens de Deus, eles consultavam ao Senhor. Senhor, eu posso ir? O Senhor está no controle? Que, inclusive, nós temos que fazer isso nos dias de hoje. Aí, quando Deus falava que sim, eles iam e eles ganhavam ali a guerra, tomavam a cidade, né? Quando falava sitiavam, que eles já tinham cercado a cidade, né? Depois eles invadiam e tomavam. Então o Senhor disse, o Senhor a Josué, olha, te tenho dado na tua mão Jericó, ao rei e aos seus homens valorosos. Então o Senhor já tinha declarado que já tinha dado para Josué a cidade de Jericó. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, olha a ordenância de Deus, amado, rodearei a cidade, cercando-a uma vez, assim fará por 6 dias, uma vez durante o período de 6 dias, só uma vez. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeará a cidade 7 vezes. Então o sacerdote tinha que ir na frente com as trombetas de chifre de carneiro. Amado, por exemplo, Deus falou que é trombeta de chifre de carneiro. Mas eu tenho de ouro, posso ir levar? Ele falou que é de ouro? Não, é de chifre de carneiro. Então tem que ser de chifre de carneiro. As coisas de Deus, tudo tem um porquê, sabe, amado? Só que nem sempre Deus explica detalhes para nós, mas nós temos que obedecer, porque a fé é você obedecer naquilo que você não vê, mas crê, certo? Sairá de 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, vou ler aqui de novo, ó. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Então, os sacerdotes à frente da arca do Senhor. E no 7º dia rodeará a cidade 7 vezes. Então, nos 6 primeiros dias, uma vez por dia. Uma vez por dia? Por dia, exatamente. Uma vez por dia. E no 7º dia, 7 voltas, e os 7 sacerdotes
né, com as 7 trombetas de chifre de carneiro na frente da arca, né? E eles irão tocar, ó, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando as trombetas, a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido da trombeta, todo o povo gritará, ó, todo o povo gritará, o brado e o muro da cidade cairá abaixo. Então o povo só ia poder gritar depois que os sacerdotes tocassem a trombeta. Então tem até o tempo certo, amado, por exemplo, para você comemorar a sua vitória. Ó, depois dos sacerdotes tocar é que o povo poderia gritar, né? Ó, gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em sua frente. Então, assim, com o toque da trombeta e o grito do povo, o muro cairá, as pessoas iriam à frente, cada um no seu lugar, sabe? Não tem negócio, o muro caiu, então, eu quero ali, eu quero acolá, vou por aqui. Não. Ordem, decência, tudo organizadinho, ó. Vou ler de novo. Grande brado, o muro da cidade, grande, tem que cantar alto, tem que gritar alto, né? Entendeu? Tudo direcionado, tudo detalhado. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em sua frente. Cada um em sua frente, eu não podia tomar frente de ninguém. Então Josué, filho de Nun, chamou aos seus sacerdotes e lhe disse: levai a arca da aliança, 7 sacerdotes, levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. O Senhor revelou a palavra de hoje, qual é? Josué 6, Cássia. Josué 6, amada. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguiam. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes. Tinha os homens armados que iam na frente. Isso mesmo, Cássio. Obrigada, amada. Diante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda regula após a arca. Não, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as trombetas iam os sacerdotes. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritarei, olha só, ficasse em silêncio, né? Nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da sua boca. Não podia falar nada, amada. Palavra alguma da sua boca, até ao dia que eu vos digo: gritai. Então gritarei. Eu teria que ficar caladinho, em silêncio, até Josué falar que o povo poderia gritar. Poderia gritar antes? Não. Poderia conversar antes? Não. Poderia ter algo? Não, mas não tinha que ficar em silêncio. Quando fazemos segundo a vontade, a direção de Deus, uma das coisas flui. Vamos lá, continuando, versículo 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez e entrando no arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando continuamente e tocavam as trombetas, e os homens armados iam diante dele. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, e os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. O único barulho ali era só das trombetas, amados. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. Então, do jeitinho que o Senhor ordenou, né?
que tinha que ser feito, eles fizeram durante 6 dias, e no sétimo também. Vamos lá para o sétimo dia. E sucedeu que ao sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes, somente no sétimo dia que rodearam 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai. Sucedeu que, tocando o sacerdote pela última vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai. Só depois que eles tivessem tocado as trombetas que era o povo gritar, irmão. Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Então, assim, eles creram que Deus tinha dado a cidade, deu a direção do que eles tinham que fazer, e eles obedeceram. Irmãos, é por isso que tem vitória quando faz conforme a vontade de Deus. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe, viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tem até um louvor, eu falei sobre esse louvor ontem, porque Raabe, ela escondeu os espiãs que entraram ali para ver a terra, e o rei queria matar, e ela escondeu, e por causa dela eles tiveram livramento, Então o Senhor, eles pediram que ela conversou para que ela tivesse livramento. Quando eu estava falando sobre fé e obras, lembra? Eu falei sobre Raabe, porque lá em Tiago, no Novo Testamento, vai citar ela. Então, somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais maldito ao tomar do anátema, assim façais maldito ao arraial de Israel e o perturbeis. Então, eles tinham que deixar somente Raabe e a família ali com vida, e não pegar dos anátemas, que eram as coisas do Senhor, consagrado do Senhor. Porém, toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Essas coisas não poderiam ser pegas. Deus está dando uma direção, mas tipo, não toque aqui. Você vai ver, eu não lembro qual é o livro, se é em Crônicas ou Reis, que quando eles vão mudar a arca de lugar, a arca tinha que ser transportada pelos levitas, e eles colocam em um carro de boi, com preguiça de carregar a arca, e depois a arca vai cair, e um dos levitas vai segurar a arca e ele morre. Ele morreu porque ele não tinha feito conforme a direção de Deus. Irmãos, Deus deu vamos supor, Deus deu uma direção para você, digamos assim. Deus quer que você crie crie animais. Aí, só que Deus disse que tipo de animais que você tem que criar. Aí você vai criar animais totalmente diferentes. Vai fluir bem? Não, tem que ser do jeito que Deus falou, entendeu? Tem que ser do jeito que Deus falou. Não acho que vai acabar convidando. Peraí. Gritou, pois, o povo, tocando aos sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente a si, e tomaram a cidade. Tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi, o gado miúdo e ao jumento. Então era para destruir tudo, deixar os anátemas para o Senhor, e proteger a família de Raabe e Raabe. Tá? Aí vamos continuar a leitura aqui, amados. Vamos continuar para mim poder explicar para vocês. Josué, porém, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma explicada, porque às vezes lendo, nem todo mundo às vezes interpreta. Então, o Senhor falou para Josué que ele ia dar a cidade, de Jericó,
Era uma cidade fortalecida, era uma cidade bastante segura, fala que é uma cidade militar. E o Senhor, ele fala como eles tinham que fazer a volta, girando a cidade, quantas voltas seria do primeiro até o sexto dia, quantas voltas seria do sétimo dia, a ordem onde que tinha que estar os homens armados, a arca do Senhor, o sacerdote, quantas vezes tinha que tocar a trombeta, quando que o povo poderia gritar. Durante esse período o povo não poderia sequer nem falar uma palavra e não pegar dos anátemas. E assim eles foram, né? E assim eles foram. Josué, porém, disse aos homens que tinha espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher. Aí a Raabe, ela teve livramento. Com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Porque lembra que ela pediu que ele jurasse que desse livramento, porque ela guardou eles, né? Então, entrando os jovens espiãs e tirando a Raabe, seu pai e sua mãe, e seus irmãos, e a tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Então eles foram lá, tiraram, protegeram a Raabe e família. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente, versículo 24, amado, do capítulo 6. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente prata e porque a prata e o ouro seria para o Senhor, né? A prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Esse aí era para a casa de Deus. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e a família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Quando Josué tinha enviado os mensageiros, Raabe escondeu eles, guardou ele, por isso ela teve livramento, ela e a família dela. E naquele tempo Josué os encorajou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito afundarás, sobre seu filho mais novo lhe porás as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Amados, depois disso, a palavra vai nos dizer aqui no capítulo 7 que Acã era, Acã, um dos homens de Josué. Ele vai e pega dos anátemas, exatamente aquilo que o Senhor não disse que era para pegar, amados. Eles alcançaram essa aqui, venceram conforme eles obedeceram às diretrizes do Senhor, mas Acã, sempre tem um, né, mano? Sempre tem um. Cresceu os olhos e foi e pegou dos anátemas. Aí vamos ver aqui. Enviado por Josué de Jericó alguns dos homens a Ai, e está junto a tá. Amados. Aí agora eles vão conquistar uma outra cidade, que é a cidade de Ai. Só que eles acham que que a cidade por ser pequena, eles acham que vão conseguir conquistar com facilidade. E eles acham assim que nem precisa levar muita gente, né? Que ia ser com facilidade. Só que eles não conseguiram e foram envergonhados. E aí Josué, ele vai consultar, ele vai orar ao Senhor. Porque que eles não conseguiram, porque eles estavam sendo envergonhados. Aí o Senhor vai falar para Josué. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. Por que Israel pecou? Porque Acã pegou dos anátemas. Vai dizer assim: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto
perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, deitando pó sobre as suas cabeças. Porque o Acã, ele pegou dos anátemas do Senhor. Então, por ele ter pegado, então era um pecado, porque estava desobedecendo a Deus, porque aquilo ali pertencia ao Senhor e não era para ser pego para seu próprio desfrute, né? E Acã pecou, então ele foi ele pegou algo que não pertencia a ele. Então isso não agradou ao Senhor, né? E porque Deus já tinha alertado, não pegue aquilo, né, dos anátemas, e foi exatamente o que ele pegou. Quando eles vão invadir a cidade de Ai, eles são envergonhados. E aí Josué vai querer orar, saber o porquê, né? E aí o Senhor revela que Israel, que é o povo de Deus, pecou, que por isso que eles estavam passando por aquela situação. Ó, Israel pecou, versículo 11 do capítulo 7, tá bom? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que ele tinha ordenado, tá vendo? Quebrou a aliança. E tomaram do anátema e furtaram e mentiram debaixo da sua bagagem e puseram. Deus revelou até aonde Acã escondeu os anátemas. Furtaram, era a palavra que eu estava tentando evitar falar, mentiram e esconderam. Vamos lá. E ainda falaram, ó, debaixo da sua bagagem puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os teus inimigos. Ó, por isso que eles não venceram contra os inimigos, porque estavam em pecado, em mentira e em desobediência ao Senhor. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Olha só, mano. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. Então, se eles não devolvessem o que o Acã tinha furtado, o Senhor não seria mais com eles, e Israel, que era o povo de Deus, o povo que estava ali com José, seria um povo amaldiçoado. Tanto que eles já estavam sendo envergonhados ali por não conseguir a cidade de Ai. Levante, santifique o povo e dizei, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, anátema no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderá suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Não ia ter força, não ia conseguir resistir aos inimigos se não tirasse as coisas que foram pegas, né, que estava escondida. Aí vamos para o versículo 15, que diz assim, ó, e será que aquele que for tomado com anátema, aquele que roubou, que furtou, né, será queimado a fogo, olha a consequência naquela época, né? E ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, chegando às suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E dizendo, chega a tribo de Judá, tomou a família de Azarias. Vamos para o versículo 18. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, e filho de Zebedi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão. Olha, Acã não confessou seus próprios erros. Josué pediu para Acã confessar. Peço-te, faze confissão perante ele, e declare-me agora que fizeste, o que fizeste, não me ocultes. Então Josué que fala, Acã, me diga o que você fez, não oculte, pede perdão para o Senhor, né? Porque não foi Acã que se arrependeu e foi pedir perdão, não. Foi Deus revelou para Josué e Josué foi falar com Acã. E o Senhor falou até onde estava escondido.
Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, olha o que ele roubou, de ouro, pesada essa palavra, né? De ouro e de peso de 50 ciclos, cobicei e os tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiro que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na tua tenda, e a prata por baixo. Do jeito que Acã falou que tinha escondido, assim estava quando mandou pessoas buscar. Né? Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel as puseram perante o Senhor. Então, foi encontrado o erro, quem tinha errado, o que tinha pego, e estava esclarecido não só para Josué, mas para todo Israel. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha, e o ouro, e seus filhos. Até as coisas que ele pegou, amado. E suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e suas tendas, e tudo quanto ele tinha. Levaram-nos ao vale de Arcó. E disse Josué: por que nos perturbastes? Olha a consequência. Amado, o Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejar. Olha a consequência, até os bois dele, até os animais dele e até as coisas que ele pegou foi apedrejado e queimados. E não foi só Acã que pagou a consequência, os filhos e a esposa também. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira. O Senhor ficou irado, porque Acã pecou, né? Pegando aquilo que não pertencia a ele. Ele amaldiçoou todo o povo, pelo que aquele lugar se chamou o Vale de Jacó até o dia de hoje. Depois deles identificarem o erro, onde estava e quem tinha errado, né? E após o erro o pecado ser exposto, né? Aí logo depois eles foram para a batalha novamente e aí conseguiram conquistar a cidade de Ai. Antes disso, eles não conseguiram, ainda estava sendo envergonhado. Por quê? Porque eles tinham pessoas que estavam em pecado, e pecado oculto, e Josué não sabia, Josué orando para entender por que não estava conseguindo vencer aquela cidade. Você está vendo, amado? Que, por exemplo, quando tem um servo de Deus, tem um versículo que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, que a mulher santa santifica o marido, né? E o marido santo santifica a esposa. Quando tem alguém vivendo uma vida direcionada conforme a vontade de Deus, a vida dessa pessoa é transformada e a vida dos que estão com ela também. Mas quando tem alguém, amado, que peca, ele não só se prejudica, como prejudica os demais também. Acã, ele se prejudicou todo Israel, prejudicou a parentela dele, e ele pagou um grande preço, e a parentela também pagou. Por quê? Porque pegou naquilo que não era para ser pego. Desobedeceu ao Senhor e ainda furtou, né, amados? Coisa terrível, mano. Não se brinca, amado, com as coisas de Deus. Às vezes a gente sofre tantas perseguições ou situações só pelo fato da gente servir ao Senhor, e as pessoas se levantam, mas ai daqueles que se levantam contra o ungido do Senhor, porque Acã, ele conhecia Deus. Ele andava com Josué. Josué é aquele que orou e o sol parou, né? Um grande homem de Deus. E mesmo conhecendo a Deus, mesmo ele sendo um homem abençoado, ele ainda foi tocar naquilo que não pertencia
a ele. Amado, ele vai dizer ele que ele cobiçou. Às vezes você pode ver coisa que é interessante aos seus olhos, que talvez você sonhe em ter isso, mas talvez Deus não tenha isso para você. Então, mesmo se Deus não tem, você não force, não queira, não se obrigue ou não obrigue as pessoas a agirem de forma inadequada para conseguir aquilo que você quer. Porque se você pega algo que não está na direção do Senhor, você vai pagar preço, vai ter uma consequência, assim como teve para Acã, para os filhos, esposa e até para os bens dele, né? Até os bens dele foi tocado fogo, até os animais dele foi apedrejado e tocado fogo. O Senhor rejeitou por completo. Então temos que ter cuidado. Cuidado para não desagradar ao Senhor, para que não só nós, mas todos ao nosso redor não venham pagar preço por causa de um que esteja em pecado.